Papo Aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Pois é, dos jornais aí, muita coisa interessante. A gente destaca a questão do corte de verba para educação, né? Ontem o governo Bolsonaro cortou mais 244 milhões destinados às universidades federais, e muitas estão dizendo aí que não tem como funcionar com mais esse corte, né? Também previsto um corte na saúde e, por outro lado, a movimentação do governo na questão política, Lula convidando MDB, União, PSD, para fazer uma base forte no governo e isolar o PL. Mas o nosso papo aberto de hoje é exatamente sobre a sessão da Câmara de ontem. Ontem teve mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Jeremoabo. Além dos costumeiros ataques e defesas, teve lá também a maçonaria com seu grupo Demolê, levando-os à Câmara dentro de um programa chamado Um Dia de Governo. E eles escolheram uma entidade pública, escolheram a Câmara para ir para lá. E estava lá Buda falando em nome da maçonaria e Daniel falou em nome do Demolê na tribuna livre concedida pelo presidente da Câmara durante 15 minutos. Bem, então, além disso, né, essa briga de oposição, situação, continua o que é normal, essa questão de ataques e defesas, um grupo sempre denunciando, outro servindo de colchão e espuma, parando as pedras que atiram, né? Mas nesse métier, um fato surpreendeu, ou melhor, foi um ponto fora da curva, né? Nada de tanta surpresa nesse meio, mas assim, foi um ponto fora da curva. O vereador Zé Miúdo, do Republicanos, lançou a candidatura à presidência da Câmara. Até aí nada demais, né? Qualquer vereador pode se candidatar a ser presidente da Câmara. Ocorre que Zé Miúdo faz parte do bloco de oposição, era o vice-presidente da Câmara até agora, e o bloco resolveu trocá-lo pelo vereador Sidney, do Republicanos, que era o secretário, agora sobe para vice-presidente, para compor essa chapa lá com Cacá de Sonso, e entra o vereador Eric, do PP, dissidente do PP, para a secretaria da mesa, né? Então, fica Cacá, Sidney, Eric e Neguinho, agora a composição da Câmara, saindo então Zé Miúdo. Agora, não foi somente a candidatura contra o bloco, né, que faz parte, né, mais uma vez, é possível, mas o desabafo do vereador Zé Miúdo chegou de algum modo a surpreender, embora saibamos como funcionam os bastidores das tentativas de suborno em votação e o mercado de compra e venda de vereadores. Primeiro, o vereador se mostrou surpreso e traído pela sua exclusão da mesa diretora e acusou o presidente da casa diretamente como mentor desta traição. Depois, revelou uma situação no começo desta legislatura, quando as conversas na rua era de que estão tentando comprar o vereador Zé Miúdo, chega que estão tentando comprar. E havia, inclusive, alguma apreensão por parte da própria bancada, com tantos falatórios, tantos disse-me-disse, tanta coisa que corria nessa questão aí. Isso porque Zé Miúdo, aliás, Zé Miúdo e Sidney, ambos do Republicanos, eram fiéis da balança na eleição do presidente. Para onde fossem, decidiam. Na oportunidade, o PP da situação e apoio ao prefeito tinha 6 vereadores, o PSD da oposição tinha 5 vereadores, bastava um voto e a situação tinha maioria simples, 7-6, e cravava a eleição. Então, naquele momento, se Zé Miúdo sai do bloco de situação, né, ou sai do bloco de oposição e soma com o bloco de situação, a situação faria 7 vereadores. Por isso que o voto dele naquele momento era imprescindível, era importante. Por isso que os votos do Republicanos, a gente já cantava inclusive nas avaliações das eleições, ou Republicanos têm cargo na mesa diretora, ou se faz uma composição bem feita, ou, na verdade, quem vai marcar, quem vai determinar, quem vai mostrar o caminho vai ser o republicano,
pelos seus 2 vereadores eleitos. Bem, a partir daí começou a busca ativa. Nome que está em moda, né? Essa busca ativa. Isso significa procura, né? Então começou a procura por um vereador que virasse seu voto, e foi aí quando surgiram as especulações em torno de Zé Miúdo. Na tribuna ontem, Zé Miúdo disse textualmente: tive proposta para ser milionário. Olha, palavras textuais dele, né? Eu ia até reproduzir aqui, não deu tempo para colocar aqui no ar exatamente como ele disse. Tive proposta para ser milionário. Para não abandonar os colegas, rejeitei proposta de R$300 mil. Preferi não abandonar os colegas, rejeitei para se manter no grupo. Palavras dele. Pois é uma coisa assim que a gente vê, né? Falar nesse mundo, existe isso mesmo, essa movimentação financeira, não só aqui na Câmara, nas assembleias legislativas, sabe, aí afora. Há essas negociações aí que a gente fica assim pensando como uma coisa se tornou tão assim, sei lá, mesquinha, entre aspas, baixa, né? Coisa do gênero. Inclusive, Zé Miúdo, no seu pronunciamento ontem, ele disse uma coisa muito forte, né? Ele disse assim: política é uma coisa de satanás, entre aspas, né? Política é uma coisa ruim, né? Uma coisa que realmente não se sabe direito o que acontece, isso que ele quis colocar mais ou menos isso, né? Mas é isso, R$300 mil, não foi 10 mil, não foi 15 mil, não foi 20 mil, R$300 mil foi a última jogada. E claro, veja como esse submundo do mercado de compras e vendas de vereadores, a coisa está acontecendo, né? Então, antes de tomar posse, continua Zé Miúdo dizendo: recebi proposta milionária, mas mostrei que não sou covarde. Até agora eu não sei qual o motivo que me tirou da posição na mesa diretora de vice-presidente. Por isso, sinto-me forçado a apresentar uma chapa concorrendo como presidente. Ponto. Pode sim, pode, por que não? Cada vereador pode apresentar a sua candidatura. Então ele diz: eu não sei qual foi o motivo, como algo assim, não houve uma conversa, né? Não houve nada e me tiraram aí. E ele diz: por isso sinto-me forçado a apresentar uma chapa concorrendo como presidente. E interessante, voltando-se para o vereador Sidney, pediu seu voto em nome do Republicanos, partido de que ambos fazem parte. Meu companheiro Sidney, sempre fui seu amigo, né? E agora eu sei que você vai votar em mim. Ocorre que Sidney é o candidato a vice-presidente da chapa de oposição. Vai votar contra si mesmo, né? Ou seja, Zé Miúdo aí arranja um emaranhado aí que ele sabe que Sidney não vai votar nele. É o voto dele, mais uma vez tem direito, né? O voto de dissidência, de protesto, de dizer que não está de acordo com nada que tem isso aí. Tem o voto dele, acabou, né? Para que o vereador Zé Miúdo consiga seu intento de ser presidente, ele precisa do voto de toda a bancada da oposição, a oposição confiar nele, né? 5 votos, o seu voto, que faria o 6º voto, e mais um voto que faria o 7º voto. É isso que ele aposta no voto de Sidney, ou pediu o voto de Sidney, ou implorou o voto de Sidney, exatamente nessa tentativa de que a oposição apoie ele em bloco, né? E ele, com o voto de Sidney, consiga se eleger presidente, coisa que a gente sabe que pelo menos o voto de Sidney não vai acontecer, porque é candidato a vice-presidente e seria jogar desde o início sua carreira política praticamente no mato, né? Agora, é bom se colocar que a situação agora não é a mesma do início, né? Veja, durante esse período de Câmara em funcionamento, dessa nova legislatura em funcionamento, o vereador Eric
rompeu com o grupo e agora faz parte da bancada de oposição. Então, naquele primeiro momento em que era importante a dissidência de Zé Miúdo para poder, se fosse para a oposição, nesse momento o voto dele se anula, visto que a situação tem 8 vereadores, né, contando com Zé Miúdo, né, contra 5 da oposição. Saindo Zé Miúdo para compor com a oposição, veja, a composição fica 7 vereadores de oposição contra 6 vereadores de oposição, contando com Zé Miúdo lá, né? Ou até 5 vereadores de oposição e um neutro, né? Vai que Zé Miúdo não, meu voto é neutro, é meu voto, não quero saber de ninguém. De qualquer modo, a chapa da situação já está eleita, né? A não ser que um dos elementos tentem aí também sair do grupo por alguma questão ou outra. Mas a chapa está eleita e a força que Zé Miúdo tinha como vereador, que poderia ser decisivo na eleição inicial, agora já não é mais. Estão aí os fatos, né? E quando Zé Miúdo pergunta meio onde foi que errei, sabe que a sua postura não interessa muito a grupo nenhum. Infelizmente, o vereador apostou num caminho brando, elogiando a gestão quando mereceu, atacando a gestão quando merecer, como ele costuma dizer. Mas não há discurso contundente de Zé Miúdo, forte, de críticas e falhas na gestão, mesmo quando determinadas falhas acontecem. E isso deixa meio mundo desconfiado, né? Todo mundo desconfiado disso. Um político tem que ter grupo, é a tônica. E tem que ser confiança do grupo. O caminho do bloco do eu sozinho não funciona muito, não leva ninguém a lugar nenhum. Até entendo que a postura do vereador tem lógica, elogiar e criticar, mas o consenso com o grupo em determinadas situações é importante. Em cima do muro não dá para ficar. E que sirva de reflexão, né, a outros vereadores que começam a adentrar neste mundo aí, que é o mundo que a gente aqui de fora imagina um mundo X e quando chega lá um mundo Y, o que fez com que Zé Miúdo fortemente dissesse isso é coisa de Satanás, né? Talvez até não seja, né? Mas que determinados momentos parece uma coisa realmente ruim, exatamente é. A candidatura de Zé Miúdo é legal, é legítima, mas infelizmente nasce morta, mas significa demonstrar protesto na situação que, segundo ele, foi surpreendido. E esse, meus irmãos, foi o nosso papo aberto de hoje.